Pois bem, gente, olha, apostolado formado por gays defende abstinência sexual para viver a fé católica. Maurício Marcos sente atração por homens, mas não levanta a bandeira gay. Também não defende a cura para a homossexualidade. O advogado de 46 anos é coordenador nacional do apostolado Courage, um grupo que oferece apoio a pessoas dispostas a conciliar a atração que sentem pelo mesmo sexo com os ensinamentos da Igreja Católica. Criado em 1980 no Village, bairro gay de Nova York, o Courage recebeu o aval do Vaticano em 1994. No Brasil, desde 2009, este grupo apoia cerca de 150 homens e mulheres, promovendo reuniões no Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, além de rodas de debates online. Em entrevista por telefone, Maurício conta que vive na ponte aérea para conduzir os encontros também no Rio, afirma que natural é ser hétero e defende a abstinência sexual como terceira via para gays católicos. Bom, nós vamos fazer o seguinte, a gente estava com ele na ponta da linha, tivemos agora, estamos reconectando com ele e eu quero fazer aqui algumas perguntas, mas muito interessantes, não é? Que apostolado é este? Como é que funciona na prática? Se há conflito entre ser católico e ter atração por pessoa do mesmo sexo, é de ser cristão, porque o cristianismo ele tem um pensamento a respeito da questão homossexual e é um pensamento conflitante. Então nós vamos daqui a pouco tratar dessa questão aqui com o Maurício. São 5h10. Vou fazer o seguinte. Pois não, doutor? Eu acho, Ronaldo, que a dificuldade da gente conviver com os nossos pecados, as nossas atrações, elas variam de pessoas, mas a dificuldade é a mesma. Você imagine um padre, uma freira, um religioso, uma religiosa, que decide como ser eunuco por opção, como disse Jesus. Você imagina a dificuldade de conviver com as naturais atrações dos hormônios, seja pelo mesmo sexo ou seja pelo sexo oposto. Eu acho que as dificuldades são a mesma. A grande verdade, a grande virtude está na vitória contra essas nossas naturais tendências. Pois nós vamos agora, o Maurício já está conosco, né? Conseguimos reconectar. Alô, Maurício, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, a paz de Jesus para vocês. Um grande prazer te receber aqui, Maurício, e nós estamos cheios de curiosidades, viu? Ah, imagino. Ainda mais que agora saiu aquela notícia, né? Saiu no jornal O Globo, né? No Extra aí no Rio de Janeiro. Tem outras reportagens diversas sobre o apostolado Courage. Como você tá por dentro dessa história toda, Maurício, explica pra gente como nasceu este apostolado. Eu já fiz aqui uma introdução aos nossos ouvintes. Ah, que bom. Bom, o apostolado nasceu em 1980 nos Estados Unidos a pedido do cardeal Terence Cook, que era o arcebispo de Nova York na época. Ele percebeu a necessidade que havia na comunidade de um apostolado que fosse dirigido às pessoas que sentiam atração pelo mesmo sexo, né? Ele sentia que havia uma grande carência nesse sentido e ele acabou conhecendo um padre que se chamava John Harvey, que é o fundador do apostolado Courage, que já, por ser teólogo moral e psicólogo, já desenvolvia um trabalho nesse sentido. Então ele, com o Padre Harvey, pediu para o Padre Harvey começar um trabalho pastoral direto, né? Porque o Padre Harvey fazia um trabalho individual apenas, atender uma pessoa aqui, outra pessoa lá, que eu procurava. E assim o Courage começou nos Estados Unidos, com uma reunião no bairro Village, que é o bairro mais gay de Nova York, na igreja de São José. E dali se espalhou pelas dioceses dos Estados Unidos, depois acabou atingindo o México. Agora, no momento, nós temos mais de 200 células, que são locais de reunião para as pessoas, né, onde elas têm a parte oracional, de formação, e também, principalmente, a parte de partilha, né, espalhados pela Europa, pela América do Norte, e graças a Deus a gente está aqui no Brasil desde 2009. Maurício, a gente percebe que nos últimos anos a questão gay no mundo parece que explodiu, uma coisa que se expandiu muito. Da mesma forma, você percebe também crescer esse apostolado? Então, olha, a demanda é muito grande, né? Mas só que nos Estados Unidos, porque é uma abertura muito grande, eles têm um tipo de abertura, assim, por causa da liberdade religiosa que tem ali, de poder pregar e tal, falar as coisas, o apostolado se expandiu muito mais, eles têm mais de 100 células por lá, né?
A maioria das células está nos Estados Unidos e no México. No México, em outros países, assim, por exemplo, como no Brasil, as coisas são um pouco mais difíceis. A gente encontra um pouco da resistência do movimento LGBT, tem também a resistência do próprio clero, às vezes por conceitos errados, achando que o apostolado é um apostolado inclusivo, que estaria dizendo que não, que você pode realmente viver uma vida gay, ter um companheiro, né, para os casos dos homens, ou uma companheira no caso das mulheres, né, querendo mudar a doutrina. Ou então tem aqueles que acham que não, essa é uma questão tabu, não tem que ser tratada, é uma coisa para falar só no confessionário, confessar pecado e acabou, né? Enquanto que muitos desconhecem uma carta de Bento XVI, nosso saudoso Bento XVI, de 1986, que é a carta Homossexualidade e Problema, que fala exatamente disso, que os bispos têm que fazer um trabalho pastoral que acolha as pessoas na verdade e na caridade, ou seja, ensinando a doutrina católica, o que está no catecismo, o que é para viver a castidade, né? Mas falando toda a verdade sobre a complementaridade sexual, que o casamento entre o homem e uma mulher. Mas, infelizmente, a gente não tem essa expansão aqui ainda, né? Então, foi até por isso que eu resolvi mostrar as caras naquela entrevista. Sim, não, e eu imagino que para você foi, eu não sei se foi de um desafio ou se você já está habituado, porque faz parte do apostolado, se você está habituado já a falar da sua vida, a assumir quem você é e assumir esse apostolado. Então, assim, eu assumo dentro do meio católico, né? Uhum. Eu vou muito a palestras, quando há diversos movimentos, a RCC me procura muito, comunidades novas, né? Congregações, pastoral familiar, principalmente, porque o apostolado está muito ligado ao pastoral familiar, o protocolo de recomendação do apostolado do Vaticano, do Pontifício Conselho para a Família. Então, eu vou nesses lugares, mas assim, para um jornal de grande circulação é a primeira vez, e eu confesso para você que eu fiquei com medo. Uhum. A repercussão foi grande, né? Sim, a repercussão foi muito grande. Eu até recebi alguns telefonemas estranhos na parte da manhã de ontem, isso me apavorou um pouco, mas eu rezei, eu pedi a Deus, eu falei, pensei no bem das almas, no quanto isso poderia ajudar outras pessoas. E estou aqui, graças a Deus. Com a graça de Deus, eu quero levar isso adiante. Não por mim, né? Simplesmente para resgatar o meu passado e quanto mais almas puder levar para Deus, eu estou aí à frente. Maurício, deixa eu te fazer uma pergunta que eu acho que muita gente se interessa por isso. No seu entendimento, pelo que imagino que você já estudou, já pesquisou e pela sua vivência também, qual é a origem da questão homossexual, da homossexualidade masculina e feminina? Há uma origem que se possa dizer de onde é, como nasce, de onde nasce? Olha, Ronaldo, esse próprio documento, o catecismo, dizem que é um grande mistério, porque a igreja ela não se arrisca quando a questão ainda está em estudos, né? Mas a maioria das pesquisas sérias que existem, principalmente nos Estados Unidos e na Europa, demonstram que a questão vem de uma falta de identificação com o próprio sexo, né? Com o próprio sexo, vinda desde a infância ou adolescência, né? Então a questão seria primordialmente psicológica. Você tem grandes psicólogos nos Estados Unidos, como o Dr. Joseph Nicolosi, né, que estudam, tem uma associação que faz estudos sérios sobre isso, ele até tem um tipo de terapia que trata desse tipo de coisa. Você tem o Dr. Gerhard von Arpeg, que é um holandês católico, o Dr. Nicolau também é católico, o Dr. Arpeg também trata do mesmo assunto, e eles colocam sempre no plano psicológico problemas existentes no seio da família, seja pai ausente, pai abusivo, pai inexistente, depois bullying também, né, porque o nosso primeiro ciclo é a família, depois passa para a escola, o ciclo maior social, né. Outra razão também seria abuso sexual. Não existe uma causa única. Há diversas causas que podem ocasionar, né, que a atração se desenvolva, né? Você não tem um caso típico que é só num sentido, é só por causa da ausência do pai, né? Ou no caso das mulheres, só por causa da ausência da mãe. Mas uma coisa eu te falo, a figura do pai é uma figura essencial para a segurança, tanto do menino quanto da menina, de adquirir segurança com a própria sexualidade, né? Então, a questão toda, se você lê esses livros, a doutora Moberly também,
tem o Dr. Aquilino Polanyi na Europa, tem vários, tem uma literatura muito vária, mas eles todos concordam que, principalmente, problemas no seio familiar e também depois no círculo social, de não identificação com o próprio sexo por conta de bullying, ausência de uma figura masculina, no caso dos homens, ou feminina, saudável, para que a pessoa se identifique. Muito bem. Olha, eu vou situar aqui os ouvintes que estão chegando agora e muito interessados nesse nosso papo. Nós estamos conversando com o Maurício Marcos, do apostolado formado por pessoas que sentem atração por outras do mesmo sexo. Mas este apostolado, ele acolhe essas pessoas, defende a abstinência sexual para viver a fé católica. Te pergunto, viu, Maurício? Você que convive com essas pessoas, que as ajuda, você que está no meio dessas pessoas, quais são os maiores desafios para essas pessoas que querem viver a fé católica, que querem viver a castidade e que sentem essa atração? Olha, Ronaldo, um dos principais desafios é a pessoa, em primeiro lugar, ter a aceitação no sentido correto da palavra, uma aceitação cristã, que é das próprias limitações. Não a aceitação no sentido, eu sou homossexual e eu vou viver de acordo com isso. Não, eu tenho essa atração e o que eu faço, então, para viver uma vida cristã, né? Esse é um primeiro desafio, mostrar que, sim, isso existe, está em mim, mas que eu posso viver de uma maneira santa, eu posso viver a castidade, né? Esse é um primeiro desafio. Mostrar que a castidade, além de ser, ela é para todos, sejam solteiros, sejam casados, e que se a pessoa não obtiver por uma graça de Deus ou por uma terapia adequada, que são coisas difíceis. O Courage não é um grupo de terapêutico, né? O Courage não é um grupo que procura a cura, até porque a cura não é uma obrigação moral que a pessoa que tem essa atração deva buscar. Ela pode, mas por conta e risco. A igreja não indica nenhum tipo de terapia nesse sentido. Exatamente por quê? Porque essa é uma coisa em pesquisa, que sabem muito mais sobre as origens do que realmente sobre uma terapia. Enfim, mas a pessoa pode ser santa, sim, né? Então, o desafio é como é que eu posso ser santo, levando uma vida, sentindo essa atração e buscando realmente viver a virtude. Então, os desafios são: o medo da solidão é muito grande, porque a pessoa pensa, poxa, as pessoas que não sentem a atração, né, pelo mesmo sexo, elas podem se casar, tem essa possibilidade, e eu, né? Então a pessoa se vê assim, como num futuro solitário, só que ela esquece que só é solitário quem quer, né? Se a comunidade acolher, se a pessoa tiver boas amizades, que é uma das metas do apostolado, desenvolver boas e castas amizades, desenvolver espírito de fraternidade, a pessoa pode sim viver a castidade, porque a castidade vai muito além da abstinência, né? Até no título daquela matéria colocaram que a gente prega abstinência sexual, né? Porque eles não colocaram castidade, porque o mundo não entende mais o que é castidade, né? O mundo entende que castidade é simplesmente não ter relações sexuais. Só que um casal vive a castidade. Então, a castidade vai muito, muito, muito além. É uma maneira de poder se doar, se entregar ao outro de maneira verdadeiramente cristã, pensando no bem do outro. Então, esses desafios existem, pensar na solidão, a rejeição também, porque a comunidade católica ainda vê muito essa questão como uma questão tabu, acho que todas as pessoas, elas são predadoras sexuais ou são pedófilos. Eu me lembro que um padre pensava que nós éramos um grupo de pedófilos arrependidos na paróquia dele, então foi muito engraçado quando eu soube isso. Eu falei, poxa, eu sou um pedófilo arrependido, meu Deus do céu. São as resistências diversas, né? E os preconceitos. Pois tem muitos conceitos errados, muitos preconceitos realmente que tem que ser quebrados e mostrar o seguinte: essa atração existe, ela é indesejada, ninguém desejou ser dessa maneira, ela não é inata, isso não nasce com a pessoa, não tem nenhuma prova científica de que a pessoa nasce com isso, entendeu? Pode haver uma predisposição genética por causa de hormônio, entendeu? Às vezes uma produção maior de hormônio feminino, hormônio masculino, que seja. Uma predisposição não significa determinação, que a pessoa vá ser daquela forma. Da mesma forma como eu estava dizendo sobre a pessoa ter problemas familiares, um irmão pode desenvolver a homossexualidade, outro não, né? Então isso vai muito de pessoa para pessoa, mas, como eu te disse, né, as causas são aquelas e os desafios são esses, principalmente Maurício, acolhimento na comunidade católica. Sim, eu estou com uma curiosidade agora.
E nos grupos que você conhece, nas pessoas que você conhece que procuram o Courage, você também já conhece algum caso de pessoas que com essa tendência à homossexualidade conseguiu casar-se com outra pessoa e hoje vive uma normalidade, eu diria, num relacionamento heterossexual? Olha, então, é que esse o conceito homo e hétero é um conceito muito difuso, até você vai achar engraçado. Essa denominação heterossexual surgiu no século XIX, não é uma coisa... E você até me desculpa se eu não estiver perguntando da forma correta, viu? Não, fica tranquilo que esse assunto é um assunto novo, assim, é velho, mas é novo, né? Uhum, sim. Mas, por exemplo, esse termo heterossexual, ele surgiu no século XIX para designar uma doença, para falar a verdade. Porque o sexo sempre foi considerado como uma maneira de um casal, utilizá-lo dentro de um casamento para procriação e para a união do casal, né? E começou a se usar esse termo para as pessoas que queriam separar, colocar o sexo só como fonte de prazer, né? Daí que depois que veio esse termo homo também, né? O homossexual, poxa, quer dizer, se o sexo é só para prazer, por que eu, que tenho atração pelo mesmo sexo, não posso também? Já que é permitido para os outros, né? Então, é uma grande armadilha que os heterossexuais colocaram, porque quem fica falando assim, sou hétero, acaba no fundo dizendo assim, não, ter relações com mulher, tranquilo, fora do casamento, mas então, e por que o outro não pode também, né? Quando a gente começa num desfuro com um princípio moral, né, a gente esquece que isso vai desdobrando. Mas enfim, tem pessoas sim que conseguiram, mas elas ainda vivem o desafio. Porque as atrações elas podem diminuir bastante, né? Agora, que foram eliminadas totalmente, a gente ouve casos. Eu não conheço caso aqui no Brasil, né? Mas em relatos desses livros, principalmente desse autor que eu falei, do Dr. Joseph Nicolosi, ele conta relatos de casos de pessoas que tiveram as atrações diminuídas e se sentiram tranquilas para encararem um casamento, né? Mas, assim, com a esposa sabendo, obtendo o apoio dela exatamente, porque a pessoa ainda sente, principalmente naqueles momentos de tensão, que são normais, um casamento, né, quando vêm os filhos também, a pessoa tende a buscar aquela, digamos, válvula de escape que ela tinha antes, né? Principalmente nesses momentos de insegurança, no caso principalmente do homem, e procurar em outro homem, o que ele procura em outro homem? Ele procura uma figura de masculinidade que ele não teve lá no passado dele, na infância, na adolescência, né? Mas tem casos sim, tem casos de pessoas que se casaram. A gente tem muitas pessoas que são casadas, né? Nós aconselhamos dentro do apostolado para que elas vivam a fidelidade, encontrem a sua masculinidade, mas elas ainda encaram esse desafio sim. Eu tenho aqui o Dr. Eloadir, que está conosco aqui na bancada. Ele vai te fazer uma pergunta também, viu, Marcos? Tudo bem. Marcos, eu entendo que é um desafio muito grande. Eu sou casado há 26 anos, mas antes eu levava uma vida mundana. Então eu tinha relacionamentos sexuais diversos. Promiscuidade. Uma promiscuidade. Eu vivia uma promiscuidade com muitas namoradas e tal. E ainda tinha o vício do álcool e o vício do cigarro. Me livrei, graças a Deus, durante a minha conversão, com a ajuda da minha esposa, mas eu te digo que é uma luta diária e a tentação e o inimigo nos ronda e nos vigia, e eu te digo que todo dia, e eu acredito que não deve ser diferente em todas as outras pessoas, e talvez você possa viver essa realidade, todo dia você tem que lutar contra aquilo que fez parte do seu passado, aquilo que veio de uma dificuldade que você teve na estruturação familiar, né? O meu pai era também, eu via ele consumindo álcool muitas vezes, morreu com 46 anos, jovem, num acidente de carro, enfim. Então, nós, a cada dia, como diz Jesus, você tem as suas próprias preocupações. E quando você fala em não vos preocupar nem pré-julgar, eu acho que esse é o melhor recado, que a todo dia a gente tem que estar vigiando os nossos atos e as nossas tendências. Exatamente. Não é verdade? Sim, eu parabenizo, olha, que coisa linda quando eu vejo aqui na minha igreja poucos jovens com um estereótipo
homossexual, mas que vão até o altar e recebem Jesus. Eu imagino a luta desses jovens para conter a natural tendência nossa ao pecado, que pode ser qualquer um, não é? Sim, sim. É uma luta Sim. muito grande. Eu quero até te dar, em distância, eu quero te dar um abraço e dizer que é uma luta nossa, a cada dia. Ô Marco, eu até aproveito aqui e Não emendo. sei se em Brasília tem Eu emendo uma. Coures não. alguma célula. Tem não, né, Marcos? Oi? Brasília não tem não, né? Célula do Coures? Então, nós estamos começando aí, com a graça de Deus, um padre que interessou, já 3 rapazes já começaram nesse último domingo a ter uma reunião informal ainda, porque nós dependemos de aprovação episcopal, né? Entendi. Em todo lugar nós pedimos aprovação episcopal, mas com a graça de Deus já começou a ter aí em Brasília. A gente gostaria muito de ter uma célula aí. Eu quero viajar, eu quero ser apóstolo, para ir levar a palavra de Deus mesmo para essas pessoas que estão precisando tanto disso. Marcos, Marcos, até hoje a gente não sabe qual era o espinho de Paulo, né? Paulo diz, Pois aquele espinho na carne, né? Uns são eunucos porque nasceram, outros porque foram castrados e outros por vontade própria. Essa é a... Marcos, eu quero emendar uma pergunta nessa, que é a seguinte: quando a gente perceber uma pessoa com estereótipo gay, numa comunidade, numa igreja, numa paróquia, em algum lugar, segundo a sua convivência com essas pessoas, qual deve ser a melhor forma de tratar a estas pessoas? Porque imagino que elas relatam para você, vocês conversam entre vocês, como é que se sentem, não é? Sim, sim. Bom, como eu falei, né, às vezes tem, como você falou mesmo de estereótipos, né, geralmente é alguma pessoa que tem alguma, seja afeminada, tem alguma coisa em relação a trejeitos, a voz, né. Aí eu sempre falo muito das palavras do Evangelho, eu uso muito o Evangelho e as obras de misericórdia. Eu lembro que Nosso Senhor fala, quando a gente percebe que o irmão está numa atitude errada, de chamá-lo num canto, conversar com ele, né? Se for uma atitude pecaminosa, realmente, né? Se a gente percebe que aconteceu algo numa comunidade, a gente tem muitos relatos que às vezes, por descuido mesmo, não maldade, alguns caem, né? Cometem algum tipo de pecado juntos, aí aquilo vira, sabe, fofoca na comunidade, ao invés de o líder ir lá, né? O pastor, o padre, chegar e falar como as pessoas com quem isso aconteceu, né? Diretamente com elas, né? Então a gente tem que lembrar muito do Evangelho nessa hora, tem que falar diretamente com o irmão, de mostrar o irmão em particular. Se ele continuar querendo persistir no erro, isso é outra coisa. Agora, por exemplo, a pessoa que é realmente afeminada e tal, é uma questão de abordar realmente ali com misericórdia, tentar ouvir a história dela, porque as pessoas têm medo, né? O medo, você me perguntou daquela hora de desafios, né? Uhum. Além da solidão, né? O medo em si é muito grande nas pessoas que estão dentro da igreja, porque sempre aquela sensação de estar sendo vigiada, está sendo rejeitada, de não conseguir se encaixar, apesar de toda a boa vontade e piedade que a pessoa tem, né? Eu não estou excluindo aqueles que realmente têm uma vontade errada de ir para o pecado, entendeu? Eu estou falando daqueles que estão procurando mesmo viver uma vida cristã. A pessoa tem muito medo mesmo. Então, se você, como homem, né, que não tem esse problema, se aproximar de um rapaz que tem, e mostrar para ele que você pode ser amigo dele, que você não o rejeita, que você quer ouvir a história dele, você quer ajudá-lo de alguma forma, ainda que você não saiba, você quer rezar com ele, isso já é uma grande coisa, porque é pensar em Jesus sempre. O que Jesus fazia? Ele ia junto ao pecador, ao doente, ele não estava pensando se ele ia ser contaminado com lepra, com o que fosse. Porque às vezes esse é um grande medo, é um grande tabu das pessoas, tanto de homens quanto de mulheres, né? Que chegar do lado de uma pessoa que tem atração pelo mesmo sexo, aquilo de alguma forma vai contaminá-la. A pessoa às vezes tem um nojo, né? De que aquilo vai prejudicá-la. E não, a gente tem que pensar no bem da alma do irmão. O irmão está esperando que alguém vá falar com ele, né? E essa forma de chegar, de abordar com caridade, sempre na verdade, né? Sempre na caridade, sempre na verdade, a pessoa vai começar a se sentir mais segura, acolhida, dentro da própria sexualidade também. Tanto na sua fé como na sua sexualidade. Porque o que acontece muitas vezes com as pessoas, o que eu sei, na minha história, que eu até falei muito pouco lá naquele jornal, é que eu sempre achava que eu não poderia ser homem completo. E hoje eu me vejo assim, apesar da minha atração, né, que ela existe ainda, ela diminuiu de certa forma,
mas eu ainda me sinto mais seguro na minha masculinidade, né? Ô Marco, eu quero fazer uma pergunta muito pessoal a você. Onde é Pode que fazer. você encontra a fonte da sua resistência? Da minha resistência. resistência, A fonte da sua resistência está onde? só na Eucaristia e na confissão. A Jesus. fonte da minha resistência está na Eucaristia e na confissão. Sem a Eucaristia e sem o sacramento da reconciliação, não seria nada. Eu não seria nada. Porque quem me dá força mesmo é o corpo de Jesus Cristo, e quem me mostra que, apesar das minhas quedas, eu posso me levantar e posso ser um bom cristão e um dia, quem sabe, ir para o céu com a graça de Deus, que eu confio, realmente são esses dois sacramentos. Vocês do Courage já foram afrontados pelos grupos LGBT, militância gay? Assim, agora, como eu te falei nesse domingo, eu recebi alguns telefonemas estranhos, né, mas eram de números privados, falando algumas coisas do tipo, eu sei onde você mora, eu sei do seu passado, mas aí, sabe, uma hora parou, né? Mas, assim, afronta direta mesmo de irem, porque como a gente preza muito pela privacidade, tanto do grupo quanto, eu me coloco em público exatamente para fazer propaganda e tentar atingir outras pessoas, mas nós privamos muito pela privacidade das pessoas, né? Então as reuniões não tem uma placa na paróquia dizendo, olha, reunião dos homossexuais ali na entrada, né? Não. Você já sabe, né? As paroquianas vão ficar tudo de olho para ver quem está entrando. Pois é. E outra curiosidade é essa, como são as reuniões de vocês? Vão homens e vão mulheres também? Então, se há necessidade, o ideal que nós temos é que as células sejam separadas, né? Que tenha células de homens e células de mulheres. Mas de início, como tem sempre muitos homens e poucas mulheres, a gente faz o seguinte, as células podem começar mistas, né? E aí já tem um número bom de moças, de mulheres, né? A gente separa as reuniões. Porque os temas são diferentes, né? A questão de masculinidade, a questão de feminilidade. É melhor que sejam separadas. Mas se for necessário, a gente escolhe, faz tudo junto mesmo, né? Tenta adaptar. Marcos, eu vou lhe fazer um pedido. Logo que você tenha notícia, que você consiga, e Deus proverá isso, uma célula aqui em Brasília. Eu tenho muitos pacientes, eu tenho pessoas próximas que vivem essa realidade e que eu como médico, eu não sei o que fazer, não sei como ajudá-los, a não ser com a palavra, mas eu também preciso aprender como como fazer a aproximação sem que haja nenhum constrangimento, porque eu fui criado também eu venho da velha guarda de muito preconceito, entendeu? De não saber como lidar com a questão. De não saber como lidar. E até como profissional, eu já me confessei, eu estou te falando publicamente, porque eu já me confessei, eu tinha preconceito, mas Deus age de forma maravilhosa. Então Ele coloca, depois da sua conversão, pessoas que lhe procuram com esse problema e eu não sei realmente como ajudar. Realmente eu estou achando que Deus, a providência divina, me fez estar aqui hoje para ouvir essa entrevista contigo. Sim. Ô Marco, bom, doutor, fico muito feliz. Eu só queria dizer, o senhor depois me procura, eles têm meu telefone. Sim, aí, a gente está com o telefone. E aí eu posso passar para o senhor, o padre, que está acompanhando por enquanto, e aí já ajudaria muito. Perfeito. Ô Marcos, para já ir concluindo aqui, já ultrapassamos o nosso tempo aqui, mas está valendo a pena essa conversa. Para concluir, você entende que este grupo ao qual você pertence, que você hoje é um dos líderes, eu imagino, você entende que é uma resposta a estes tempos que Deus está apresentando? Porque ano passado, quando nós tivemos a reunião, o encerramento daquela reunião dos bispos do mundo inteiro com o Papa, falando sobre família, uma das questões mais difíceis para se encontrar respostas era essa da homossexualidade. E a igreja pedindo respostas do Espírito. Então eu estou vendo que o surgimento do seu grupo, deste grupo ao qual você pertence, é de vocês dispostos a mostrarem quem vocês são, como vocês vivem e que querem Jesus desse jeito, é uma resposta a esse grito da igreja, não é? Eu acho que sim, até porque o grupo já existe há 36 anos, né? A fundação dele foi em 80, né? Mas graças a Deus agora
ele tem obtido maior divulgação. Tem um filme que chama Desejo das Colinas Eternas, que foi lançado já na época do sínodo, da abertura do sínodo, que mostra o relato de 3 pessoas que realmente tiveram uma vida gay mesmo, e depois resolveram voltar para a igreja, aceitar a palavra de Jesus Cristo e viver de maneira casta, né? E agora, depois com o encerramento do sínodo e com a exortação apostólica do Papa Francisco, Amoris Laetitia, ele repetiu o que estava no catecismo, ele pediu para que tivesse um trabalho pastoral, um cuidado dos bispos, e o nosso pedido é esse, é que nossos bispos nos acolham, né? Nós não queremos propaganda para nós mesmos, nós queremos salvar almas só, mostrar que é possível sim essa via de castidade para todas as pessoas que queiram vivê-la, né? Para todos os irmãos que estão aí perdidos, sozinhos, que eles podem ter sim um grupo de apoio, porque é isso que nós somos, um grupo de apoio, né? Para que cada um veja no irmão a mesma luta, mas também as mesmas vitórias que Nosso Senhor nos concede. Muito bem. Bom, naturalmente a minha última pergunta é a seguinte: Francisco tem sido causa de grande impulso para encontrarmos essas respostas que hoje tanto temos necessidade, não é, Marcos? Ah, sim, bastante. Bastante. As pessoas interpretam, eu falo, o Papa ele é acostumado como se diz assim, ele é muito popular, ele está no meio do povo, então pega uma palavra dele, tira do contexto, e fala um monte, não entende o que ele está dizendo. Acho que quando ele falou para pedir perdão, era para todo mundo pedir perdão para ativista gay que faz coisas erradas, viola assim, imagens. Não, ele não é isso que ele está pedindo. Ele falou para pedir perdão exatamente nesse outro sentido, que é acolher, né? As pessoas pensarem quando elas não foram acolhedoras, né, para as pessoas. E aí o que aconteceu? Se eu, por exemplo, durante muito tempo eu não encontrei acolhida dentro da igreja. Eu achei que eu me achava um leproso, né? Eu achava que eu era um ET, alguém que nunca se encaixaria. Eu fui procurar acolhida fora, né? Porque a igreja não me oferecia. A igreja com I não, grande, porque ela é santa, né? Mas dentro da minha igreja com I minúsculo, eu não encontrava essa acolhida. Então eu fui procurar essa acolhida de maneira errada. Mas aí eu vi que não, eu repensei, não, Deus é muito maior do que isso, Deus é muito maior do que as pessoas, a igreja é muito maior do que isso. E graças a Deus eu voltei. Então o Papa Francisco está mostrando isso. A igreja é um hospital de campanha, ela está ali para acolher todos os que estão feridos, né? E os soldados se ferem mesmo. E essa mensagem dele é nesse sentido. As pessoas, infelizmente, interpretam mal, distorcem, mas o sentido é esse. Vamos acolher na verdade, com certeza, como Jesus fez com a mulher no poço. Ele chegou na Samaritana, ele pediu água, começou com uma conversa amena, mas ali a pouco ele falou a verdade, ele falou, eu sou a água viva, né? E você não está numa situação boa. Mas ele começou de uma maneira amena, mas ele acolheu e falou a verdade. É assim que a igreja tem que atuar. Tudo bem. Marcos, eu poucas vezes saí de uma entrevista tão edificado como esta com você. Eu acho quero que agradecer. O Marcos, eu acho que mais do que isso. A gente pode encerrar o programa agora. Mas vamos esperar às 18. Mas já valeu. Ô Marcos, obrigado por esse testemunho de homem de Deus que vive um desafio tão grande e ao mesmo tempo com uma resposta tão bonita e tão encantadora. Deus abençoe você, o apostolado Courage, todos estes homens e mulheres que hoje precisam dessa nossa acolhida e entendimento e que buscam a Deus, não é? O mais importante é Amém. isso. Foi um prazer recebê-lo aqui na Canção Nova. O meu foi muito maior. Agradeço muito, peço suas orações e o apoio ao apostolado. E fique com Deus. E a gente está com o seu contato aqui, a gente vai estar mantendo contato com você para saber das novidades sobre onde vocês estão abrindo novos grupos, tá bem? Tá ótimo, muito obrigado. Fique com Deus, boa tarde. Amém.